Romanos 6, versículo 8, diz assim: ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. O 9, sabemos que, tendo sido Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, e a morte não mais tem domínio sobre ele. Pois quanto ao ter morrido, de uma vez morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Amém? Vamos ler somente esse texto. Eu quero fazer alguns comentários muito importantes a respeito da nossa salvação, que é o que nós esperamos todos os dias enquanto nós vivemos aqui na terra. Glória a Deus. Oremos mais uma vez. Senhor nosso Deus, estamos aqui com o coração aberto, Senhor, para ouvir a Tua palavra. Que o Senhor esteja ministrando no meu coração, no coração de cada irmão aqui presente, cada irmão que está na sua casa, junto com a sua família, sejam abençoados nesta noite, no nome de Jesus. Todos digam amém. Glória a Deus. A palavra de hoje vamos falar a respeito do amor de Deus para com as nossas vidas, para com a nossa salvação. No livro de Romanos, capítulo 3, versículo 23, já lemos versículo 8 do capítulo 6, diz assim: porque todos pecaram e todos estão destituídos da glória de Deus. Isso é uma palavra para que todos nós reflitamos sobre a nossa vida pregressa, a nossa vida do pecado, nossa vida antes de conhecermos a Deus. Todos nós sabemos quem nós éramos, que fazíamos, que não tínhamos o mínimo, a mínima preocupação em cometer pecados, erros que achávamos que era tudo natural. E as pessoas até que conviviam com a gente também achavam isso natural, mas quando nós conhecemos Jesus Cristo, nosso Senhor, a nossa vida mudou. E o apóstolo Paulo fala assim: todos pecaram, né? Escreve aqui: todos pecaram, ninguém, sem exceção, e estavam destituídos da glória de Deus. Existia uma separação entre nós e Deus, que somente através de Jesus Cristo pôde haver essa religação com o Senhor. Amém, queridos? Há muito mais nesta palavra que para aprendermos, e vamos perceber que quando nós lemos a Bíblia, nós vamos entender mais claramente, porque o Espírito Santo é Ele que vai nos revelar, nos mostrar a cada passo das nossas leituras. Já até sabemos de cor, meus irmãos, mas muitas vezes não entendemos alguns textos. Decoramos, mas não entendemos. Só depois que o Espírito Santo nos interpreta, é que nós passamos a compreender melhor, dar mais valor à palavra de Deus. Portanto, a palavra de Deus fala em João capítulo 15, versículo 13, diz: ninguém tem maior amor do que este, de dar a sua vida própria a favor de um amigo. Não é verdade? Você tem coragem? Não é fácil, né? Então é muito claro quando o escritor diz: ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua própria vida em favor de um amigo. Somente Jesus Cristo, esse que nós reconhecemos quando ainda estávamos no mundo do pecado, nós entendemos, podemos compreender. Olha como é simples. Podemos compreender que esse amor de Deus é tão grande para conosco, para com a humanidade, de que teve que gerar um sacrifício de quem? De um filho, para morrer pela humanidade, para morrer por mim, por você, por todos aqueles que verdadeiramente precisam e precisavam desta graça do Senhor nosso Deus. Jesus, meus amados, deu a vida por nós, deu a vida por você, amém? Jesus deu a vida pela sua família,
Jesus deu a vida pelos seus pais. Jesus deu a vida pelos mais terríveis homens pecadores. Ó, o que nos diz a palavra de Deus. Antes mesmo de ter nascido, se fez culpado por nós. Morreu em nosso lugar, para que pudéssemos ter uma verdadeira vida, ou seja, a vida eterna. Amém? Você sabe, você já imaginou, você já pensou o que é a vida eterna? Um amigo meu estava dizendo assim, falou aí na rede social, dizendo assim: os pregadores precisam hoje falar mais claro a respeito da salvação, a respeito dos céus e a respeito do inferno. O que é o inferno? O inferno é o lugar onde queima eternamente, onde as pessoas lá, depois de estarem lá, não tem mais jeito, acabou tudo. E os céus, o que é? Um lugar onde não há dor, onde não há enfermidade, onde não há doença, onde não há problemas, preocupações. Amém? Está havendo um eco aqui, o que pode... Amém? Portanto, meus irmãos, nós temos que então entender isso, escolher o que é melhor para nós, a vida eterna ou a morte eterna. Portanto, a palavra de Deus está sempre nos orientando que nós sigamos o caminho do Senhor, sigamos a palavra do Senhor para herdarmos a vida eterna. Amém? Deixa eu perguntar para você aí na sua casa, você tem certeza da vida eterna? Olha para mim, para vocês que estão aqui presentes, vocês têm certeza da vida eterna? Amém? Que maravilha! Meus irmãos, não pode ter dúvida, viu? Não pode ter dúvida, porque hoje nós poderemos partir desse paraíso, dessa terra. Hoje nós podemos partir, e a nossa salvação tem que estar garantida lá nos céus. A palavra do Senhor nos diz assim: assim como amamos nossos filhos, independentemente do comportamento deles, Deus nos ama. E que bom que Deus nos ama, né? Que bom que Deus amou você, que bom que Deus me amou, né? E que bom que Ele esteja, Ele esteja e sempre deseja esse relacionamento com cada um de nós. É verdade, irmãos? Deus quer ter um relacionamento pessoal com cada um de nós. Por mais que você seja um pouco rebelde, um pouco indiferente, afastado de Deus, Deus quer ter um relacionamento com cada um de nós. Por quê? Porque Ele nos ama. A palavra de Deus nos diz lá no de Lucas, no capítulo 15, no versículo 11 em diante. Vocês conhecem muito bem a história do filho pródigo, né? O pai que deixou o filho embora, o pai que o filho pediu parte da sua herança, o pai deu, pode ir meu filho, com o coração quebrado, deixando o filho partir, né? Portanto, mesmo depois do filho ter saído de casa, gastado tudo que tinha, entrando numa miséria terrível, comendo alimentos junto com os porcos, que ele passou a ser um tratador de porcos, né? Ele, mais tarde, arrependido, coração quebrantado, se lembrando da casa onde tinha pão, onde tinha uma boa comida, onde tinha uma boa dormida. Esse menino, ele falava: eu vou voltar para a casa do meu pai, eu não aguento mais esta vida. E certamente alguma preocupação gerou no coração dele: será que meu pai vai me receber? Será que eu vou ser bem-vindo naquela casa? Mas, meus irmãos, o pai estava todos os dias aflito, esperando que ele voltasse. E aí a Bíblia nos fala que quando aquele moço volta para casa, houve uma grande festa naquela casa, naquela fazenda. O pai não ficou passando na cara nada do que ele fez de errado. O pai não ficou lembrando o seu passado de forma nenhuma. O pai só o abraçou, colocou anéis lindos no seu dedo, colocou lindas sandálias nos seus pés, o abraçou com muita alegria. Portanto, é assim que Deus age conosco, o seu grande amor, não olhando para os erros que nós cometemos, as nossas falhas, nossos pecados que nós cometemos. Ele está sempre nos esperando voltar para Ele. Está sempre de braços abertos, dizendo: filho, volta enquanto você tem vida. Filho, volta, que eu estou aqui te esperando. Portanto,
É assim o nosso Deus não olha para o nosso passado, mas sim olha sempre para um coração arrependido, um coração contrito, um coração quebrantado, querendo mudar a situação. Jesus fala em Mateus 6,33 e nos dá o caminho para voltar para Deus. Quando ele diz, lá em Mateus 6,33, nós devemos buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas serão acrescentadas. Amém? Isso quer dizer o quê? Que em primeiro lugar na nossa vida, Deus. Em primeiro lugar, Deus na nossa vida. Assim Ele esquece o nosso passado. Quando nós estamos com o coração arrependido, quebrantado, buscando a Deus, Ele esquece o nosso passado. Deus é tremendo, né, irmãos? Quando alguém faz um mal para alguém, e a pessoa muitas vezes vai se desculpar, aquele que vai dar o perdão, primeiro ele passa na cara, fala, não faça mais isso, não me faça mais isso, porque eu não vou gostar, se você fizer outra vez, não vou te perdoar. E sabe, foi que Jesus disse para Pedro, quando Pedro perguntou, quantas vezes eu devo perdoar meu irmão? Até 7 vezes? Jesus disse, não, meu filho, não só até 7, mas até 70 vezes 7. Verdade? Claro que tem umas pessoas aí que quando comete um erro com você, você tem que ter um coração do tamanho de um caminhão para poder perdoar, né? Porque você se acha tão injustiçado que acha que aquele perdão não merece. Mas segundo a palavra de Deus, não existe pecado que não seja perdoado. Não existe ofensa que não seja perdoada. E nós temos que nos curvar diante da palavra de Deus e perdoar. Amém? Paizão lá do filho pródigo, ele podia ter dito assim, ó, agora você voltou, agora você quer de novo. Não, ele não falou isso não. Vem, meu filho, a casa é sua. As portas estão abertas, está lá o seu quarto te esperando, o quarto limpo, uma boa comida para você. Olha aí, assim é Deus conosco. Quando nós voltamos para Ele, quando estamos um pouco afastados dEle, Ele sempre nos dá esta oportunidade. Devemos estar sempre unidos a Deus, meus irmãos, sempre contritos com Deus. E Ele quer nos trazer nesta unidade, Ele quer nos trazer saúde, Ele quer nos trazer paz, Ele quer nos trazer prosperidade, Ele quer nos trazer bênção para a nossa família, para a nossa igreja, para o nosso vizinho, para o nosso bairro, e por que não dizer para a nossa cidade e para o nosso Brasil. Nós estamos com o propósito de nos unirmos a Deus no dia 6 de julho próximo agora, com esse propósito de que Deus mude a história da nossa vida, mude a história da nossa família, mude a história da nossa nação. Então essa é uma importância muito grande da nossa unidade com o nosso Deus. Aleluia. O diabo não se conforma e não quer que nós criamos nessas promessas de Deus, nessas bênçãos de Deus. Ele não quer, de forma nenhuma. Portanto, ele quer ver o quê? A nossa destruição. Ele quer que pensemos que somos fracos, sem condições de resolver alguns problemas. O diabo quer que nós não consigamos ser prósperos. Ele quer que nós não consigamos sorrir. Ele quer que não consigamos desejar boas coisas aos nossos semelhantes. Por isso a Bíblia fala lá em João 10:10 que o diabo veio para matar, para roubar e para destruir. Essa é a vontade dele. Mas o Senhor Jesus, Ele completa esse versículo dizendo, mais uma coisa eu digo para vocês, eu vim para que vocês tenham vida e tenham vida em abundância. Amém? Tenham paz, tenham prosperidade, sejam longânimos e abençoados. A salvação, queridos, é para todos e principalmente para aqueles que se acham presos sem saída. Quantas pessoas estão na opressão, principalmente agora nessa época de pandemia? Olha, eu estive numa casa ontem que a pessoa, fiquei com dó, fiquei comentando com a pastora, meu Deus, como é que pode uma situação dessa? A pessoa não pode ser tão entregue assim, né? Medo. Esse medo tem na nossa vida, não pode prosperar não. Porque nós temos um Deus poderoso sobre a nossa vida, nos guardando, nos protegendo. E eu
fiquei assim bastante preocupado com essa pessoa. Mas eu tenho certeza que nós vamos orar e Deus mudará a vida dela. Então, a salvação, ela é para todos nós. Mas Jesus Cristo quer libertar aqueles que estão verdadeiramente oprimidos, presos. E a gente vai citar um exemplo aqui, que está escrito lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 31. É isso mesmo. Quando o apóstolo São Paulo estava preso no cárcere, juntamente com o seu auxiliar Silas, eles estavam lá encarcerados porque eram pregadores da palavra de Deus. Testificavam de Jesus Cristo, estavam lá presos. Mas nem por isso eles estavam reclamando, nem por isso eles estavam chateados, mas eles estavam na unção de Deus, em oração, louvando a Deus, meus irmãos. A Bíblia diz que eles estavam louvando a Deus presos no cárcere. Então, quando você tiver uma dificuldade na tua vida, um problema que você acha que é insolúvel, comece a louvar a Deus, comece a glorificar ao Senhor. E você vai ver que as portas vão se abrir. Da mesma forma que Paulo e Silas começaram a glorificar a Deus, e diz que de repente, lá para meia-noite, veio um som violento naquela prisão, e aqueles cárceres começaram a se abrir, os grilhões dos presos começaram a se soltar, e agora estavam todo mundo solto ali, livre para ir embora. Quem se achou preso agora ali naquele momento? O carcereiro, que era o responsável por aqueles soldados. A responsabilidade do carcereiro era muito grande. E ele, sem saber o que fazer, ele disse: agora o que eu devo fazer? Olha a pergunta dele. Vem o homem de Deus, cheio de unção, cheio de esperança, vendo o milagre de Deus acontecendo. Disse: olha, apenas o que você tem que fazer é crer. Creia no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Amém? Portanto, aí o que acontece? Carcereiro entregou a vida para Jesus, não tinha outro caminho, foi salvo. Fica tranquilo, ninguém vai sair daqui. Olha a responsabilidade do apóstolo São Paulo, quando ele põe Jesus na vida do carcereiro. Ele diz: olha, por sua causa, nenhum dos que estão aqui vão sair, mas creia no Senhor Jesus Cristo e você será salvo. E assim diz a Bíblia, que aquela família toda foi salva, foram até batizados, segundo a palavra de Deus. Ainda hoje, você que já foi liberto, querido, passa a ser um instrumento de Deus para ajudar seus amigos, ajudar a sua família, ajudar a conhecer de perto o amor de Deus para a libertação e a salvação eterna. Qual é a minha função hoje? Qual é a sua função hoje? Como representantes de Cristo aqui na terra? Ajudar as pessoas. Como eu estava dizendo, esta pessoa que nós conversamos ontem, nós temos o dever de ajudá-la, levantar a sua moral. Pega na mão de Cristo aí, segura aí. Covid vai ver você segurado na mão de Cristo. Epa, aí não dá não. Não vou chegar aí não vou de jeito nenhum. Então, se nós estivermos verdadeiramente ligados no Senhor, na fé, nas mãos de Cristo, segurado pelas mãos de Cristo, nenhum mal nos sucederá. Como diz a palavra de Deus, praga nenhuma chegará à tua casa. Amém? Creia nisso, toma posse desta palavra em nome do Senhor Jesus Cristo. Então, qual é a nossa função? Até mesmo ajudar o próximo nas nossas casas. Hoje a pandemia está levando muitas pessoas ao desespero, à fome. E eu tenho visto algumas pessoas em casa mesmo, fazendo comida, fazendo marmita, levando para o povo na rua. E eu digo assim: e como é que fica então a vida espiritual dessa pessoa? Come naquele momento, passa a situação, mas o que mais importa ali é, na hora da entrega daquela marmita, ou daquela comida, fazer uma oração com aquela pessoa, dar força espiritual para ela vencer, para sair daquele caminho terrível. E o povo está fazendo isso. Nosso povo é um povo abençoado, é um povo de fé, é um povo animado. Quinta-feira mesmo, o Eric e a Geisa passaram lá em casa: me empresta fogão aí, empresta umas panelas aí, que nós temos que fazer uma comida urgente aí para levar para o pessoal ali. Fizeram 50 marmitas, levaram lá para o pessoal. Falei: olha, não esquece de pregar a palavra para eles. Nós fazemos isso. Nós só não fazemos círculo de oração, nem pegamos nas mãos, mas nós oramos com eles, pregamos Cristo também. Não adianta você dizer assim: vai em paz, meu filho, pregar a palavra, vai em paz. Dá a primeira comida, ele come, fica satisfeito.
depois ele ouve a palavra. E é assim que nós devemos continuar procedendo como cristãos para abençoar as pessoas que Jesus ama, Jesus quer mudar, Jesus quer salvar. As pessoas que hoje vêm como estão através da necessidade, meus irmãos. As pessoas hoje estão tão carentes, principalmente aquelas que estão abandonadas de uma vez por todas. Precisa de alguém para chegar junto, para mudar a situação, até mesmo com uma palavra. Olha, eu quero dizer para vocês o seguinte, que Davi fugiu da presença de Saul com medo porque Saul queria matá-lo por inveja. E no livro de 1 Samuel, capítulo 22, versículo 2, diz o seguinte, vou ler o texto: ajuntaram-se a ele todos os homens que se achavam em aperto, todos necessitados, a Bíblia fala, e todo o homem endividado, e todos os amargurados de espírito, e ele se fez chefe deles. Davi se fez chefe desses homens, e esses homens eram 450 homens, nessas condições, abandonados, endividados, com problemas. Davi se aproximou deles, e com palavras, transformou a vida daqueles homens. E o que aconteceu? Esses homens, que não tinham nenhum valor, se tornaram o quê? Os valentes de Davi. Como Deus é bom. Pega a pessoa lá, acabada, destruída, transforma, muda. Muitos viram pregadores, outros viram diretores de empresa, outros donos de empresa. Porque Deus é tremendo. Deus não olha o passado deles, mas olha alguém que fez uma oração, alguém que deu a mão, alguém que ajudou, alguém que deu uma palavra para mudar a história daquela pessoa. Então, essas pessoas se tornaram os valentes de Davi. Essa história é muito linda, está lá em 1 Samuel. Você pode ler com calma depois no capítulo 22. Ainda, meus queridos, as pessoas hoje vêm como estão. Do jeito que elas estão, elas vêm para Jesus. Através de quê? Da palavra de Deus. E tornam-se pessoas vitoriosas, pessoas saudáveis, pessoas curadas quando eram enfermas, pessoas transformadas, pessoas que comiam no monturo, comiam do lixo. Conheço muitas pessoas assim, que hoje são pessoas abençoadas, porque receberam a palavra de Deus, que tem poder de transformar. Querido, você que está na sua casa aí, vendo esta live, pensa nisso. Não existe ninguém melhor do que Deus para mudar a nossa vida, para abençoar a nossa família, nossos filhos, nosso futuro, nosso trabalho, nossos projetos, abençoar a sua empresa. Você que é um microempresário, um empresário abençoado. Não existe ninguém melhor do que Jesus Cristo para estar do teu lado te abençoando. Portanto, é bom estar ao lado dele, pois ele quer a tua amizade. Oh, meu querido, o Senhor te faz um convite hoje. Lembre-se do que você era antes, lembre-se do que você é hoje, e ele te faz hoje um convite para que seja um guerreiro da sua obra, um guerreiro ao lado de Deus, para pregar, para ensinar, para falar de Cristo, para orar pelos doentes, pelos enfermos, dar uma palavra de vida, uma palavra de transformação, uma palavra de salvação, principalmente conduzindo essa pessoa, esqueça o inferno, mas induzindo essa pessoa à vida eterna, essa que é para sempre. Nada justifica você correr atrás de outras coisas, deixando a vida eterna. É essa a vontade de Deus para nós. Seja um dos valentes de Davi. Você que está na tua casa aí, chefe de família, seja um dos valentes de Davi. Nunca vire as costas para Deus, nunca vire as costas para a casa do Senhor, nunca vire as costas para o teu irmão, nunca vire as costas para um necessitado, mas ajude-os, porque você estará fazendo a obra de Deus com amor e com carinho.